paz do Senhor, irmãos. Irmãos, o louvor que vou fazer ao Senhor essa noite fala do momento que a gente tem passado, de como o nosso país está mexido, de como o mundo está mexido, mas nós temos uma solução, mas há uma esperança, que é o nosso Senhor. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Convido você, nesse momento, a gente está fazendo um clamor, levantando um clamor pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Nesse momento de tanta dor, tanto sofrimento, não sabe, muitos sem ter o que comer, muitos sem saber como será o futuro, mas nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos daquele que vive, que reina e que voltará para nos buscar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos rendemos aos teus pés nessa noite, dizemos que te amamos e que confiamos no Senhor.
porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa nação, Tu és o Deus da nossa vida. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor venha com Teu olhar de misericórdia sobre nós, mais uma vez, sobre cada família, sobre o Teu povo espalhado pela face da terra. Senhor, que o Senhor cumpra em nós o Teu querer, o Teu propósito, e que o Senhor nos ensine a passar pelas lutas, ó Pai, com fé, confiando que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso general de batalha. Ó Pai, nós Te louvamos por essa confiança, Te louvamos porque somos Teus e confiamos em Ti, que Tu tens o melhor para o Teu povo, o melhor para nós. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Muito bom. Brasil, olha para cima. É a música de João Alexandre, uma música antiga, mas tão atual. Estamos vendo aqui algumas pessoas. Já desliguei, filha, já desliguei. Algumas pessoas. O Márcio está aí assistindo. O Paulo Silva, lá de Portugal. A Luciene Freire, Deus abençoe. Márcia Cristina Leite, a paz do Senhor, minha irmã. Olha o Jailson aí, o nosso diácono Jailson. Você que está nos assistindo, põe um joinha aí, diz alguma coisa, a paz, eu vou vendo aqui o seu nome, vou citando. Lembrar aqui também da nossa irmã querida. Ixi, mas tanta gente aí aparecendo que chegou. Andressa, Alessandro, Benção. Bota aí a paz do Senhor, escreve. Rosane, Diácono Humberto, irmã Luísa, Caleb, muito show, música linda, né, Caleb? Sônia Maria Soares, Carla Furtado, ela lá de Nilópolis, alô, turma de Nilópolis, Suelen, cadê você, menina? Paulinha, Tiago, cadê meu líder dos jovens? Heloísa Peçanha, Deus abençoe também, lá da Fluminense. Sônia Maria de novo, Jaqueline Figueiredo, minha vizinha Márcia, Andréa Pontes, um beijo no coração. Tiago, botou foguinho, por quê, Tiago? Rapaz, não sou pregador pentecostal, não. Fala, Gabi, meu Pietro, Zito, Ian, Vânia também está assistindo, estava aqui agora. Minha querida Kátia, Deus abençoe, Deus abençoe. Minha sogra preferida, Jandira Cardoso Soares. Que bom que vocês estão aí, muito bom mesmo. Elis, graça e paz, teu aniversário, né, minha filha? É hoje, né? Um beijão aí na Rebeca, no Ildebrando, Silvia Mendes, minha querida, a minha diretora preferida. Que legal, que bom ter vocês aqui hoje, juntos aqui. Queríamos estar juntos na igreja, não é? No nosso lugar do encontro, mas Deus é bom. Regina Almeida, Vânia Dias, pastor Gessé Mendes, pastor João Manuel, um abraço grande. Um abraço grande. Glória a Deus. Daqui a pouco eu cito outros nomes aqui. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nilma, Kátia Coelar, Nete Silva, paz do Senhor. Muito bem, muito bem. Agora eu vou me concentrar aqui na Bíblia. Tá bom, gente? Glória a Deus. Eu queria trazer uma meditação nessa noite que se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 45. São apenas 5 versículos. Jeremias, capítulo 45. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Neerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo,
em todo lugar para onde fores. Que Deus abençoe nosso coração, a palavra dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, eu me deparei com esse trecho da palavra. Este é o menor capítulo do livro do profeta Jeremias, o menor. Tem apenas 5 versículos. E o fato dele ser o menor capítulo não reduz o seu conteúdo, que por sinal é muito particular, pessoal e de extrema importância, pois nele encontramos um profundo assunto que pode ser o nosso assunto nestes tempos. Este capítulo, como disse aqui, de 5 versículos, apenas trata com um coadjuvante no reino de Deus. Como cada um de nós somos um tipo de coadjuvante, quem opera em tudo, em todos é o Senhor, e nós cooperamos com o Senhor. Todavia, com expressiva utilidade no ministério, esse sobre o qual nós vamos falar, sobre ele tem uma expressiva utilidade no ministério. E trata-se de um homem chamado Baruque, que era um tipo de secretário de Jeremias, um auxiliar de Jeremias, um cooperador de Jeremias. Mesmo sendo um coadjuvante, um auxiliar de Jeremias, Deus o trata como gente que carece da mesma graça cuidadora manifestada a qualquer servo de Deus na Bíblia e a qualquer servo de Deus sobre a superfície da terra. Observe comigo, Baruque, ele estava trabalhando, sendo útil, servindo, num serviço de extrema importância. Você verifica comigo no versículo de número 1, que diz assim, palavras que falou Jeremias, o profeta, a Baruque. É um capítulo dedicado para Baruque, um capítulo separado no livro de Jeremias, exclusivamente dedicado a Baruque. E quem sabe, dedicado, escrito para cada um de nós nessa noite. Agora veja o que fazia Baruque. Baruque, ele estava escrevendo as palavras ditadas por Jeremias. Baruque estava fazendo Bíblia. Baruque estava escrevendo o livro de Jeremias. Baruque estava ali como um escriba, um secretário, transcrevendo com fidelidade aquilo que Jeremias dizia. E aquilo que Jeremias dizia era a palavra de Deus. Veja como estava Baruque, ocupado, trabalhando, sendo útil, servindo, numa função extremamente importante. Agora, assim é com cada um de nós, ocupados com as lidas do reino de Deus. Você que trabalha aí em sua igreja, você que trabalha na diaconia, você que trabalha no presbiterado, você que prega a palavra de Deus, você que atua no aconselhamento, você que é ocupado na oração, você que é ocupado na visitação, você que é ocupado com as instalações do templo, da casa de Deus, você que é preocupado com o ministério, você que é ocupado no ensino da casa do Senhor, com Libras, como nós tivemos aqui a nossa irmã Vânia, interpretando para os surdos essa linda canção, né? Brasil, olha para cima, como tivemos agorinha a Lorena Campos cantando essa belíssima outra canção de louvor a Deus. São pessoas que se ocupam no reino de Deus, que estão a serviço do reino de Deus. Baruque estava também ocupado no reino de Deus. E quais eram as coisas que Deus vai tratar com ele, que Deus vai tratar na vida dele? Falamos que a graça cuidadora de Deus, ela não só cuida das coisas externas de nossas vidas,
Mas a graça de Deus, ela quer cuidar das coisas nossas internas, da nossa mente, do nosso coração, da nossa questão volitiva, falei bonito, né? Da nossa vontade, do nosso querer, da nossa disposição, da nossa alma, do nosso espírito. Deus também está atento a essas nossas questões internas. E olha o que acontece no versículo de número 3. Lá Baruque estava escrevendo Bíblia, ocupado no ministério, e Deus fala com Baruque usando os lábios de Jeremias. E o que é que Deus diz para Baruque? Deus diz o que ele disse. Deus diz, faz citação àquilo que Baruque havia pensado. E o que Baruque pensou? No versículo 3, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Veja que coisa interessante aqui, Baruque não está fazendo uma oração, Baruque está fazendo um tipo de suspiro do ministério, do peso do ministério, o peso que ele tinha que carregar, o peso que ele estava sofrendo. A Bíblia diz que Baruque não ora a Deus, não fala para Deus, ele talvez pense, talvez ele suspire, talvez ele tenha comentado com ele mesmo diante do espelho, ai de mim agora. Ele está passando por um aperto, ele está passando por uma aflição. Quem sabe você, colega pastor, você, colega do ministério, você está suspirando o peso que o ministério tem, ou você acha que ministérios são só coisas maravilhosas? Tem peso, tem coisas difíceis de carregar. O ministério é desenvolvido com dificuldade, com sofrimento. É-nos dada a graça também de padecer por causa de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Você que está no ministério, você que quer agradar a Deus, lá estava Baruque suspirando do seu estado do momento. Quantas vezes na nossa quarentena estamos suspirando? Quando essa quarentena acaba? Quando meus filhos voltam para a escola? Quando é que eu volto para o meu comércio? A minha empresa está fechada, as contas estão chegando, os salários dos funcionários estão chegando, e agora, o que eu faço? E você preocupado com gente, você preocupado em agradar a Deus, e isso também é ministério. É ministério. E ministério tem um peso sobre nós. Quando os diáconos foram eleitos lá em Atos capítulo 6, os apóstolos disseram sobre os quais eleitos, indicados e eleitos, nós encarregaremos deste serviço. É um serviço que está como um peso. Encarregar é pôr peso sobre. Quando você atende um chamado de Deus, você está se submetendo a um peso que Jesus está colocando sobre você. Ou não? Ou é só mar de rosas? Ou é só vitória, vitória, vitória? Gente, vitória, vitória, vitória. Não é assim que nós encontramos os homens de Deus na Bíblia. Vitória, vitória, vitória. Aqui está Baruque escrevendo Bíblia e está suspirando, talvez numa conversa com seus botões. Ai de mim agora, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Já estava sofrendo e Deus trouxe acréscimo de tristeza ao sofrimento dele. E ele está cansado, diz a Bíblia, cansado, e ele não consegue encontrar lugar de descanso. Meu Deus! Ô pastor, de novo com notícia ruim? Mas aguenta a mão aí, segura um pouquinho a bola, fala igual o ministro da saúde, abaixa um pouquinho a bola, não desliga não. Fica atento que Jesus quer falar com você. Jesus encontrou Baruque no serviço, no trabalho, um trabalho árduo, difícil, de escrever Bíblia, de cuidar de gente, de cuidar do ministério, de se doar. Paulo disse, me gasto e me deixarei gastar pelo Evangelho. Você que está no Evangelho, você tem que ter essa visão em perspectiva, em caminho de ministério. É gastar e se deixar gastar. Hoje alguns jejuaram, alguns se sacrificaram, mesmo doentes, entraram no caminho do jejum. O que é isso? É se gastar por conta do Evangelho. Porque algo
o Senhor está requerendo de nós. E aqui está o nosso querido Baruque, suspirando, e Deus ouviu e viu o suspiro dele. Deus ouve e vê o seu suspiro. Deus vê a sua situação, Deus vê a sua dificuldade, Deus vê as suas limitações, Deus vê. E Deus fica calado? Deus não vai fazer nada? Amados, nós estamos debaixo dessa graça cuidadora de Deus. Se nós entendêssemos o que é a graça cuidadora de Deus, nós viveríamos muito melhores. Olha como é que essa graça cuidadora de Deus, como é que ela se manifesta? Ela se manifesta em Deus vendo. E agora ela se manifesta como? Ela se manifesta Deus falando. Deus falando com Baruque. E o que é que Deus diz para Baruque? Versículo de número 4. Assim lhes dirá: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. A fala de Baruque é: ai de mim agora. Ele está preocupado com a dor que ele está vivendo. Deus está vendo isso. E Deus sabe que ele está sofrendo. E Deus colocou um acréscimo de tristeza sobre o sofrer dele. Deus está mexendo com ele. Deus está mexendo com a igreja nesse período aí de quarentena. Deus está mexendo com a igreja. Deus está mexendo com todos nós. Mas agora, olha o que a Bíblia diz. No finalzinho do versículo 4, Deus está dizendo que ele vai demolir o que edificou, arrancar o que plantou, e vai fazer isso em toda a terra. O que é que Deus estava querendo dizer para Baruque? E o que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? O que ele está a passar, o que Baruque está a passar, o que você está a passar, o que eu estou a passar, o que nós estamos passando, não é exclusividade nossa. O texto diz: Deus está fazendo algo em toda a terra. Quando nós sofremos, a primeira coisa que a gente faz é igual a Baruque: ai de mim, ai de mim. A gente olha logo para nós mesmos. Mas aí Deus vai dizer para ele: olha, o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo só com você não, Baruque, e nem com Jeremias. Eu estou fazendo em toda a terra. Em toda a terra. Há um texto que Pedro, em capítulo 5 de Pedro, primeira epístola dele, capítulo 5, há uma coisa interessante que Pedro coloca. O capítulo 4 e 5 está falando de luta de crentes, mas no capítulo 5, ainda dentro dessa perspectiva, ele diz no versículo 9: resisti-lhe firmes na fé. Se é para resistir firme, é porque é requerido de nós uma postura, certo de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Deus está falando através de Pedro é o seguinte: é o mesmo teor que disse a Baruque, é a mesma coisa que está dizendo para nós, que estamos dizendo: ai de mim, não estou aguentando mais, está difícil, está pesado. Deus está dizendo que em toda a irmandade nossa está ocorrendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Todo mundo está debaixo da mesma pressão. Uns mais, outros menos, mas todos estão debaixo da mesma pressão. E a Bíblia diz: cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então você não é o único. Deus está falando para Baruque, você só está olhando para o seu umbigo. Mas você esqueceu que o que eu estou fazendo, eu estou derrubando o que edifiquei, arrancando o que eu plantei, estou fazendo isso. Não é só ir no teu pé não, Baruque. Não é só ir com você na sua empresa não, ô Baruque. Não é só ir no seu empreendimento, nos seus negócios não. Não é só onde você trabalha não. Não é só no teu pé não. Não é só no teu umbigo não. Eu estou fazendo isso em toda a terra. Eu acho que Deus, quando vai falando isso, Deus vai abaixando a nossa bola. Deus vai abaixando a nossa bola.
Talvez Baruque estivesse, assim, supervalorizando o sofrer. Quer ver uma outra coisa interessante? No livro aqui de Jeremias, no capítulo 12, lá no início do livro, no versículo 5, é Deus falando com Jeremias, e Baruque estava junto ouvindo. Diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Baruque estava ali junto com Jeremias, possivelmente. Agora Jeremias estava ali, está difícil, Senhor, talvez reclamando das situações, das quarentenas que Deus o submeteu, das coisas, das privações, dos arroxos, das lutas. Aí Deus fala assim: se você, com homens, correndo com homens, está reclamando, como é que vai ser? Como é que você vai correr com quem vem a cavalo? Com quem vem a cavalo é uma coisa que vai piorar, uma coisa que vem depois, uma coisa que vai ser exigida um pouquinho mais de nós. Um pouco mais de nós. Deus nos deu a fé para essas coisas, gente. Vai ser exigido uma firmeza maior na fé. Jeremias, se você está aí já reclamando com quem vai a pé, quando chegar o tempo de você vai competir com quem vai a cavalo, como é que vai ser, meu filho? Então aguenta firme. Baruque está aqui reclamando do ministério, suspirando, está difícil, está ruim, a coisa está preta, está mesmo. Mas fala assim: o que eu estou fazendo, Baruque? Em toda a terra. Pedro vai dizer: em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo está vivendo tempos de aperto. O coronavírus não está só na China, o coronavírus não está só na Itália, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. O coronavírus também chegou no Brasil, chegou em Nilópolis, chegou em São Pedro da Aldeia, chegou em Cabo Frio, chegou em Portugal, alô Paulo Frederico, Paula Seabra, chegou aonde você está circulando geral, o aperto está chegando, então está sobre todo mundo. Então não se vitime, não fique achando que você é o único que está a sofrer. Então essa é a primeira coisa que Deus fala com Baruque. Baruque, tem mais gente passando perrengue por aí. A segunda coisa que Deus fala com Baruque, o Senhor vai dizer para Baruque, a fala de Deus para Baruque é que o Senhor enfatiza que o pecado é a maior desgraça. O pecado é a maior desgraça. Olha aqui no versículo de número 4, o que nos é dito aqui, ó. Eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei. Se a gente olhar dentro do contexto de Jeremias, eu espero que você esteja comigo aí. Se você está no contexto comigo, se você olhar no capítulo 1, versículo de número 10 de Jeremias, o chamado de Jeremias para esse difícil ministério, você vai encontrar dentro da vocação de Jeremias o seguinte, verso 10 do capítulo 1 de Jeremias: olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Talvez Jeremias pense: poxa, vou ser o filho do rei, vou estar voando nas asas do anjo. Mas calma aí, Jeremias. Para arrancares e derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. A edificação e a plantação virão depois de uma limpeza. Primeiro Deus limpa. A proposta de Deus com Jeremias é: primeiro eu limpo e depois eu edifico e planto. Ou seja, primeiro eu trato, eu arranco, eu cuido e depois eu começo coisa nova. Agora, quando você vê aqui no versículo de número 4, mais adiante, aqui no capítulo 45, você vê Deus edificando e demolindo. Aliás, demolindo o que ele edificou, arrancando o que ele plantou. Parece que é o contrário da proposta inicial, do plano inicial. Por que a proposta aqui mudou? Você está acompanhando comigo? Por que a proposta mudou? Lá era limpar para começar coisa nova. Aqui já tem coisa nova em andamento e Deus está desfazendo as coisas novas. Por que Deus está desfazendo as coisas novas? Porque Deus está tirando o tempo da colheita, o tempo da edificação, o resultado, o produto, o sucesso, aquilo que vem depois, o produto. Por que Deus está tirando o produto?
Por que Deus está tirando o resultado positivo, esperado, sonhado? Por que Deus está tirando? Por conta do pecado. Por conta do pecado. Jesus disse, e nós precisamos nesses dias levar mais a sério as palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem duas palavras aqui nesse versículo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24. A primeira é iniquidade, a segunda é amor. A iniquidade é quando nos acostumamos com o pecado e não temos mais vergonha de cometê-lo. Achamos que o pecado é normal e com isso o nosso coração fica endurecido. E ele diz, pela multiplicação da iniquidade. São pessoas se conformando com o estado de pecado. São pessoas dizendo, não, deixa isso para lá, não, bota um paninho quente em cima, não, deixa, não, faz de conta que ninguém está vendo. Tá, isso aí é iniquidade. Iniquidade. E isso está se multiplicando. E por se multiplicar, Jesus explica e dá a segunda palavra. E a segunda palavra qual é? A segunda palavra é amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriará. Ou seja, houve uma pandemia, um esfriamento do amor. E esse amor, essa palavra, o que é amor? É para onde que dirige esse amor? Primeiramente, o amor aqui é direcionado a Deus, porque Ele nos deu amor para amá-lo. Porque ninguém poderia amar a Deus se Ele antes não tivesse colocado em nosso coração o amor por Ele. Em segundo lugar, amor aqui é a Deus, a sua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É amar a Deus e a prova do amor de Deus é guardar os mandamentos. E a outra coisa que Jesus disse, simplificando, sintetizando os mandamentos, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, uma pandemia, quase todos se esfriará. Se esfriará no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a palavra de Deus e no seu relacionamento com o próximo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O pecado. E Deus está falando aqui para Baruque. Baruque, o problema disso é o pecado. O problema é que a coisa está ruim, é o pecado. A terceira coisa, para ir já para o final, a terceira coisa que a gente tem aqui, que é fala de Deus para Baruque, a fala dele tem agora, nesse momento, um duplo sentido e ensinamento. Isso está no versículo de número 5, o apaixonante versículo 5. É a cereja do bolo, que é o versículo de número 5. Aqui, primeiro, nós temos Deus dizendo para Baruque: Baruque, os teus sonhos nesta altura devem estar te pesando. A queixa de Baruque já está registrada no versículo 3. O acréscimo do sofrer, da tristeza, está ali no versículo 3. O cansaço também está expresso no verso 3. E o não encontrar lugar de descanso. É uma alma, mesmo trabalhando para Deus, é uma alma aflita e cansada. Aí no versículo 5 diz, o Senhor falando com ele: e procuras tu grandezas? Ou seja, traduzindo para uma fala nossa contemporânea, é aquilo que eu acabei de dizer. Somos nós atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos projetos, atrás das nossas coisas, e talvez seja por aí que Baruque esteja com peso, porque estamos vivendo não os planos de Deus, estamos vivendo os nossos planos, os nossos sonhos. Amado, acorda! Deus está chacoalhando a igreja, Deus está nos chamando a atenção, porque nós estamos embriagados, estamos com pesadelos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E o Senhor fala para Baruque:
e tu procuras grandezas. Você está aí trabalhando para Deus, mas a sua atenção, o seu coração estão nas grandezas, nos teus sonhos, nos teus projetos. E talvez aqui esteja uma das causas porque Baruque, ele não consegue encontrar descanso para a sua alma, conforto para o seu espírito, porque ele está atrás dele mesmo. Ele está atrás das suas buscas pessoais, dos seus sonhos pessoais, dos seus projetos pessoais. E é por isso que ele está afadigado, é por isso que ele está profundamente abatido. Por isso que o ministério está pesado para ele. É porque ele quer buscar grandezas. E olha o que Deus diz para ele: não as procure. Não procure grandezas. E o Senhor ainda diz por que não procurar grandezas. Ele diz porque o tempo em que estamos vivendo, o Senhor está trazendo mal sobre toda a carne. Ou preciso desenhar para dizer que o Senhor está trazendo. Não, pastor, o coronavírus foi uma invenção diabólica. Tá, Deus tirou férias em Nova York. Não, em Nova York não foi, porque lá tem coronavírus. Foi onde que Deus tirou férias? Em Paris, lá tem coronavírus. Em Roma, lá também tem coronavírus. Em Lisboa, lá tem coronavírus. No Rio de Janeiro, tem. Deus não tirou férias. Deus não tirou férias. Você atribui isso ao diabo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo: eis que trarei mal sobre toda a carne. Será que não nos chega ao nosso entendimento o que nós estamos a viver? Que a consequência do pecado, do meu pecado, do nosso pecado, está trazendo com que essas coisas venham sobre nós. É Deus chamando-nos a atenção. Ele está dizendo: Baruque, você está pesado, você está achando que o ministério está difícil, não encontra consolo para a tua vida porque você tem sonhos de coisas grandes. Não busque coisas grandes, porque eu estou trazendo mal sobre toda a carne. É isso que Deus está falando. Não procures. Não procures. Baruque já está vivendo difícil. Estamos vivendo uma fase difícil. E ficamos ainda um galpão a mais, uma terra a mais, um gado a mais, uma coisa a mais. Para quê? Nesse tempo, o Senhor diz: não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Mas há uma segunda questão aqui. São dois sentidos do versículo 5. O primeiro é Deus dando uma baixada de bola em Baruque. Essa baixada de bola foi necessária para Baruque sair dessa zona tensa, onde estava deixando ele surtado. Agora Deus vai falar para ele o seguinte. A segunda fala de Deus para Baruque, no versículo 5, é a seguinte: é que os planos que Deus tem para você, Baruque, era promovê-lo a ser um despojo universal. Pastor, brincadeira, né? Você abre um texto desse, Baruque gemendo. Deus fala com Baruque. A fala de Deus é assim, cirúrgica. É verdade, é cirúrgica. Cirúrgica. Baruque, você não é o único que está passando perrengue aí, não. Tem mais gente passando. Segunda fala de Deus: olha, o que está acontecendo é consequência do pecado. O amor de muitos estão se esfriando, multiplicando, de quase todos. O esfriamento do amor é uma pandemia que tem origem na iniquidade. Gente acostumada a viver com o pecado. Gente que se abraça com o pecado, que dialoga com o pecado, que troca figurinhas com o pecado. Está vendo, Baruque? Agora eu tenho um plano para você, porque o teu plano de grandezas, esse aí para essa época, não vai surtir muito efeito, não. Não vai surtir muito efeito, não. Agora eu tenho um plano para você. Você quer, Baruque? Você quer?
Você quer o meu plano na tua vida, Baruque? Qual é o plano de Deus para Baruque? O plano de Deus para Baruque era transformá-lo num despojo universal. Vamos por partes. O que é um despojo? Despojo é uma coisa que dois reinos estão lutando entre si. O exército deste contra o exército deste. Esse exército vence esse exército. E ao eliminar os soldados todos, esse exército vai lá no lugar onde ocorreu o morticínio, onde teve a guerra, onde eles venceram, e pegam os bens, os animais, as armas, as roupas, pegam todos os bens e levam para o reino, para aquele reino vencedor. Aquilo que é levado é chamado de despojo. Despojo. A proposta de Deus para Baruque é fazer dele um despojo universal. O despojo é aquilo que era de alguém, esse alguém não tem mais, e agora essa coisa, despojo, vai para o outro como prêmio, para o outro, como bênção para o outro. Esse é o entendimento que eu percebi aqui nessas palavras de Jesus, de Deus aqui para Baruque. Baruque, a ti, porém, eu te darei a vida como despojo. Ou seja, você vai ser valioso para os outros, não para você. Você vai ser bênção para os outros. Você vai ser um despojo universal. Por que universal? Porque o texto diz, em todo lugar para onde fores. Aí você fala para mim assim, pastor, isso aí é para profeta, isso aí é para auxiliar de profeta, coadjuvante de profeta, secretário de profeta, isso é para apóstolo. Não. Isso aqui é para todos os que são chamados segundo o decreto do Senhor. Você é chamado pelo nome do Senhor. Você é chamado pelo decreto do Senhor. O Senhor está tirando você desses seus sonhos. Tiago vai dizer que são malignos. Quantas vezes você diz, amanhã vou para a cidade tal, vou negociar, vou ter lucros. E você vai para lá. Aí Tiago diz, isso são pretensões malignas. Porque você não se submeteu os teus sonhos, os teus projetos a Jesus. Quando você não faz isso, colocar debaixo da direção de Jesus, isso que você faz é maligno. Deus estava tirando a Baruque dessa zona maligna, desse entendimento maligno. Porque Deus queria exibir Baruque, exibir você crente, como um bem para os outros. Claro que isso aqui não entra em concordância em maneira nenhuma com a doutrina da prosperidade. Que a doutrina da prosperidade é as grandezas, as riquezas, vitória, 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 né? Ser rico, ser milionário, ter vida cômoda, e é por aí. Mas o que Deus está dizendo aqui para Baruque, eu acho que está dizendo para você aí do outro lado aí, ó. O que eu tenho para você é que você seja um despojo universal, que você seja um bem para todo lugar para onde fores, que você leve a presença de Deus como um presente para o outro. Aí você fala para mim, pastor, e eu? E euzinho? E os meus projetos, meus sonhos, meus planos? Né? A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas o resto do versículo você não quer ouvir, né? Mas a resposta certa provém dos lábios do Senhor. Não é isso que diz lá? Você faz planos para saber se Deus está neles. Mas entre os seus e os de Deus, qual que vai subsistir? Os de Deus. Os de Deus vão subsistir. Deus está levantando você como despojo para enriquecer a muitos. Não possuindo muito, mas enriquecendo a muitos.
E essa foi a conversa de Deus com Baruque. Quem sabe nessa noite essa tem sido a conversa de Deus com você. Deus separa um capítulo pequeno, de 5 versículos, uma sentada de conversa, uma prosa de conversa, um dedo de conversa, que foi tão enriquecedora na vida de Baruque, que talvez seja enriquecedor para a sua vida, você que está afadigado, enjoado dos seus próprios caminhos, dos seus próprios sonhos. Deus tem coisa melhor, amado. Deus quer te promover a ser um despojo universal. Talvez o tema dessa mensagem poderia ser o despojo universal. Deus procura pessoas para que façam bem a outras pessoas, que sejam bênçãos. Mas pastor, e eu? E euzinho? Ah, querido, quando você pergunta e euzinho, você está dizendo o seguinte, que você não confia em Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, 10 e 11, Deus chama, exorta, capacita, instrui e envia os discípulos para várias cidades, de 2 a 2, para pregar as palavras, para orar pelos enfermos, para se envolver com o reino de Deus, para se envolver com a chamada santa convocação de Deus. Os filhos de Deus estão debaixo desta santa convocação. Enquanto esses discípulos iam para a cidade dos outros, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus ia para as cidades dos discípulos. Eu te pergunto, quem cuida melhor das nossas coisas? Nós mesmos ou o Senhor Jesus? Enquanto aqueles discípulos estavam ocupados com as coisas de Deus, Deus se ocupava com as coisas deles. Quando Baruque estava ocupado com as coisas de Deus, Deus estava cuidando do coração dele. Quando você está servindo a Deus, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua filha, do seu filho, Deus está cuidando do seu marido, da sua esposa, Deus está cuidando dos seus negócios, do seu emprego. Deus cuida dos seus. Ou você duvida disso? Duvida não. Duvida não. Deus te deu uma fé para você acreditar nele. Ele tem o controle de todas as coisas. Não só o controle, mas ele cuida de todos os seus. Amém, Baruque? Amém, Baruque? Amém, Baruque? Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Se entrega para o Senhor. Se Ele está falando contigo, é para você se render, é para você se entregar. Nem Baruque imaginava que tudo o que Deus falou com ele num capítulo, com 5 versículos, ia virar a sua história, ia virar a minha história dentro desse coronavírus. Baruque estava dentro de uma quarentena difícil e Deus palestrou com ele. Nessa noite eu tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus está palestrando com você aí agora. Está te animando, está curando você dessa vitimação boba, está renovando esse coração que já está endurecido pelo pecado, quebrando esse coração de pedra e dando a você um coração de carne, sensível à voz do Espírito. Ah, gente, vamos se render ao Senhor, vamos se render ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, vamos colocar os nossos planos nas mãos do Senhor e vamos ficar com as mãos livres para receber o que Deus tem para cada um de nós. Cada um de nós. Você é crente, Ele tem plano na tua vida. Isso não é jargão evangélico, isso não é frase de efeito. Deus está palestrando com você nessa hora. Eu posso sentir aqui no meu coração. Posso sentir no meu coração. Jesus falando com você aí, enxugando as suas lágrimas, ouvindo o seu suspiro lamentoso. Está difícil, né, pastor? Está difícil. Está difícil, pastor. Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus está te ajudando. Amém. Amém. É bom apanhar de Jeová, não é? Crente é aquele que apanha de Jeová pela palavra e se alegra e entra em gozo com o Senhor. Porque sabe que a exortação, a disciplina tem base no amor. E nós nos sentimos tão amados pelo Senhor. Tão amados pelo Senhor. Baruque, levanta a sua cabeça. Baruque. O mundo está passando
por tudo que nós estamos passando. Tudo. Então você não é o único. A sua dor não é a maior. Não é a maior. Com certeza não é a maior. Tem coisa boa aí no seu coração. A fé que o Senhor pôs na sua vida. Amém, amado? Glória a Deus. Eu queria, nesse momento, orar. Amanhã o irmão de nossa irmã Sônia Regina 2, que nós temos 2 Sônia Regina na igreja, 2. Aqui é novo membro da igreja. Osmar é o nome dele. Ele vai passar por um procedimento. Os hospitais estão todos estressados, e ela me ligou despreocupada com o irmão que vai passar por um procedimento delicado, necessário. Vamos pedir para Jesus pôr a mão sobre essa situação, né? Vamos lembrar da Mirella, neta da irmã Elma. Irmã Elma, lá de São Gonçalo. Vamos colocar essa pessoa diante do Senhor. Vamos colocar Claudinha, que está trabalhando no Hospital Santa Isabel. Pediu que nós orássemos pelo hospital, suas colegas de trabalho, a Deise, a Fátima, a Estefânia, Marluce. Vamos colocar essas vidas preciosas na mão do Senhor. Vamos orar pelo nosso país, pelo mundo, pelo nosso Portugal. Estou vendo Paulo Frederico ali. Ô, Paulo Frederico, vontade de dar um abraço, rapaz. Nosso Portugal querido. Hein? Quando é que eu voltaria a Portugal? Comer aquele bacalhau gostoso, a Brás, coisas boas que vocês fazem. Vamos orar pelo nosso Portugal, orar pelo Brasil. Vamos ter esse momento de oração. Onde você estiver, vamos juntos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos. Eu ficarei com o meio olho aberto, meio fechado, mas estarei orando em nome do Senhor por sua vida. Lembrar dos nossos idosos, nós temos a irmã Roselina, irmão Delmi, nós temos o irmão Humberto. Eu tenho dificuldade de achar que o nosso irmão Diácono Humberto ele é idoso. A sua esposa, vamos orar por ela também. Vamos orar pelos nossos idosos aqui na nossa igreja, a irmã América. Orar pela Sabrina, neta da nossa irmã Inácia, né, que está doente. Pedir para Jesus abençoar a vida dela, abençoar nossas crianças. Hoje eu mandei um videozinho para Ana, falando com a Ana. Ela está entediada de ficar em casa. Pedir para Deus acalmar o coração dos pequenos, os nossos corações, para Deus ter misericórdia do nosso país. Amém? Vinícius Corval está chegando ali. Muito bem, Deus abençoe. Deus abençoe. Sempre bem-vindo, pastor, em Portugal. Opa, está chegando. Quando será que é de volta aí essa terra amada, querida? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, te agradecemos por tua santa palavra. Te agradecemos como o Senhor falou com Baruque. O Senhor tratou dele. O Senhor está tratando de nós. Senhor, eu quero lembrar agora, Senhor, dos nossos idosos aqui mencionados, dos enfermos, o Osmar, que amanhã passará por um procedimento. Quero lembrar da irmã Sônia, que está lá em São Gonçalo, a irmã Sônia aqui, que está em São Pedro. Abençoa essas irmãs. Abençoa aqueles que estão participando dessa live, as suas casas, as crianças. Acalma o coração das crianças. Ó Deus, lembro do Fabrício, Senhor, que está na iminência de embarcar por esses dias, Senhor. Abençoa a saúde do teu filho, do José Maria entre nós. Toma em tuas mãos o nosso país, as empresas, nossos irmãos, os empregados, Senhor, os diaristas, Jesus, a educação, Senhor, do nosso município, aqui de nossa região. Toma em tuas mãos. Ó Deus, os profissionais de saúde, nós lembramos aqui da Ariane, lembramos do Ednei e de tantos outros irmãos que estão nessa lida. Não tem sido fácil, Senhor, mas nós pedimos que Tu abençoes e guarde a vida dos Teus filhos, da minha irmã Mônica lá em São Gonçalo, que também trabalha nessa área, Senhor. Os empreendedores, Jesus, ó meu Pai, tem misericórdia dos Teus filhos, não deixe eles desesperarem não. Tu és socorro presente, Jesus. O Senhor não desampara os seus. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão agora, Senhor, passando por aflições, que não conseguem encontrar descanso para as suas almas. O Senhor disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Dá descanso para a vida desses irmãos. Senhor,
nós queremos colocar o nosso coração em obediência a Ti e às autoridades do nosso país, da sabedoria. Ó Deus, que eles sejam guiados e movidos pelo Teu Espírito. Repreenda toda a fúria de Satanás e glorifica o Teu nome na vida da igreja. Senhor, nós já estamos sonhando com o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O nosso coração está saudoso de estar na companhia com os irmãos. Senhor, abençoa a vida da nossa irmã Elis, que está aniversariando hoje. Derrama as tuas bênçãos no seu coração. A sua mãezinha lá em Curitiba, abençoa ela no tratamento de sua saúde. Conforta o coração dos teus filhos. Ouve a nossa oração. Recebe a nossa gratidão, o nosso culto nessa noite. Ó Deus, nós te pedimos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Minha mãe, Edmeia, Deus abençoe. Juliana, Deus abençoe. Cristiano também. Dayana, Lanes, minha sobrinha. A minha sobrinha Dayana, quanto tempo não te vejo, filha. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe. Sejamos despojo universal para a glória de Jesus. Tá bom? Depois, quem quiser conversar comigo no WhatsApp, quiser conversar comigo aqui no Facebook, estaremos aqui. Tá? E até a próxima, se Deus quiser. Vão em paz.